O Com LicitaCast é um programa da empresa Com Licitação que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Com Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com LicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Com LicitaCast. Estou aqui ao lado do meu irmão Antônio Lima. Seja bem-vindo. Estamos com um convidado aqui ilustre, né, Antônio? Especial. Ele veio de longe, né? Veio de longe, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é um parceiraço e também é nosso irmão, né? Sim, é nosso irmão, com certeza. É um cara diferenciado. Pô, o que dizer dessa pessoa? Pô, ele tá aqui na minha frente, é um parceiraço. Inclusive, nós temos um projeto junto, o Licitante Águia, Rafael Ícaro. Se apresente aí pro pessoal. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu irmão. Fala, meus amigos. É um prazer estar aqui, cara. Então, Rafael Ícaro, consultor de licitações, mentor, professor, palestrante. Como o Antônio falou, que é um grande irmão, Bruno também. Né? A gente tem um projeto junto chamado Licitante Águia. Né? Então, é mais um projeto para disseminar aí para o mercado fornecedor, para o mercado licitante e também para os consultores de licitação. É um dos maiores consultores hoje da área, não é, Antônio? Não é à toa que ele é conhecido no meio aí entre os professores de licitação como o fenômeno. Aí, ó. É o novo Ronaldo, então. É o novo Ronaldo. E não é um fenômeno normal com F, é um fenômeno com PH. Ah, agora sim. Fenômeno. É um fenômeno. Diferenciado, tá em outro patamar. Tá em outro patamar, como ele costuma falar, né? Flamenguista. Outro patamar. Flamenguista. Gente boa. Gente nossa, do convívio. Isso. Rafa, mas vamos lá, vamos iniciar. E me fala uma coisa, cara. Todo mundo fica olhando e fala assim, mas consultor, analista, especialista, faz uma confusão na cabeça. O que seria esse profissional? É a mesma coisa? Tem diferenciação? Não tem? É só nomenclatura? O que é isso? O que um consultor de licitação faz? Né? Por exemplo, hoje eu chego ali e me deparo com a página do Instagram, Rafael Ícaro Licitações, e aí o Rafael tá falando de consultor de licitações, e de repente tem um outro que fala de analista, tem um outro que fala de assessor, enfim. É a mesma coisa? Não é? Como que é isso, Rafa? Exatamente, Antônio. Então, primeira pergunta excelente, né? Então, muita gente acha que analista de licitação e consultor de licitações tem uma diferença tão grande. E, na verdade, não é bem assim, né? O analista de licitações, muita gente entende que ele acaba trabalhando dentro de uma empresa, até mesmo como um CLT. Né? E o consultor de licitações, ele atua com os seus clientes, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 clientes, assessorando empresários a venderem para o governo. Empresário que às vezes até entende um pouco de licitação, mas ele quer aprender ali a vender para o governo através de uma consultoria. Só que, na minha visão, não tem tanta diferenciação. Até porque o analista ele faz o mesmo serviço que o consultor de licitações. Então, muita gente acaba falando, mas eu sou analista de licitação, eu sou consultor de licitações. E, na verdade, para mim, na minha concepção, é a mesma função, é a mesma profissão que está chegando com tudo no mercado, né? Principalmente agora com a nova lei de licitações. Então, eu entendo, Antônio e Bruno, que é a mesma função e está tendo uma ascensão muito, muito, muito grande, né? Principalmente com a nova lei, daqui a 2 anos os empresários estão ficando loucos, com o decreto 10.024 já ficaram, né? E agora com a nova lei eu tenho certeza que a busca por esse profissional vai ser muito mais intensa, tenho certeza disso. Então, olhando assim, né, Bruno, aparentemente, me corrija se eu estiver errado, tá, Rafa? Aparentemente o que a gente vê ele usa o nome analista quando ele está através de uma CLT, né? Até para enquadrar dentro das carreiras ali da CLT. E ele usa como consultor quando ele é um autônomo, quando ele trabalha por conta ali, prospectando ali os clientes, né? Basicamente seria isso, mas a função em si, ela seria praticamente a mesma. A diferença é que talvez
alguém que for um consultor autônomo, ele terá que prospectar possíveis clientes, e alguém que for um analista na CLT, ele não precisa prospectar um cliente, porque ele já tem um cliente, que no caso é a empresa a qual o contratou. Seria basicamente isso, né, Rafa? E aí, uma coisa interessante, né, Bruno? Imagina o seguinte, ó, vamos traçar uma seguinte linha. Então, imagina, o Antônio chegou no mercado agora, e eu quero ser um consultor, um analista, enfim. Mas eu quero trabalhar para mim, né? Imagina, eu quero trabalhar para mim. Qual são as principais dores que você vê? Eu acho que, não sei, eu quero ali, eu vou trabalhar para mim, mas eu preciso conseguir o cliente. Como que isso se dá, Rafa? Os primeiros passos, né? Porque realmente tem muita gente querendo ter como uma renda extra de forma inicial, né? Para ver se sai da CLT ou não, né? E aí sim iniciar nesse ramo. Quais são os primeiros passos, Rafa, para quem está nos assistindo hoje agora? Boa pergunta, exatamente. Muita gente acha que você precisa primeiro sair do seu emprego para poder conseguir atuar na consultoria em licitação. E, na verdade, isso é totalmente diferente. Você consegue fazer as duas funções ao mesmo tempo, né? Eu garanto que você não consegue fazer um pregão eletrônico, por exemplo, porque você vai estar no horário da CLT, você vai ser um servidor público e tudo bem. Mas você consegue baixar o edital, você consegue encontrar a oportunidade, você consegue analisar o edital, fazer uma impugnação, elaborar uma impugnação, um recurso, uma contrarrazão. Então, todos esses serviços, fazer um cadastro num SICAF, num portal eletrônico, então você consegue fazer todos esses serviços fora do horário de trabalho. E é o que eu costumo dizer, né? De 8 às 18, a gente paga nossas contas. De 18 às 8, a gente constrói a nossa fortaleza. Legal. Então, assim, muita gente quer chegar a esperar a perfeição para começar. Ou seja, quando eu sair da CLT, eu vou começar a empreender, vou começar na consultoria. E, na verdade, você consegue começar hoje fazendo exatamente isso, fora do seu horário. É você se esforçar um pouco mais no início para você ter um pouco mais de tranquilidade no final, né? É passar pela tempestade para a bonança vir logo de manhã, como já diz aí a nossa música. Mas eu acho que você consegue fazer os dois, sim, de forma concomitante. Fazer o seu serviço normal, dependente do que você atue, você pode ser vendedor de loja de roupa, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas depois do seu horário, você pode entender como que funciona esse processo de venda para o governo e atuar na consultoria. E já trazendo aqui alguns pontos importantes, às vezes as pessoas acham que precisa ter o melhor computador, a melhor rede de internet, né? E saber toda a legislação. Amigo, ninguém sabe toda a legislação. Não sabiam nem da 86. Nem o pregoeiro, né? Nem o pregoeiro. São poucos os servidores que detêm ali, que conhecem todas as legislações, né? Exato. Não sabiam nem da 8666. Agora todo mundo correndo atrás da 14133, achando que vai aprender da noite para o dia. Então o que acontece? Ele precisa de 3 itens para poder começar. Hoje, se ele estiver na CLT ou não, ele precisa de um computador, ele precisa de uma internet, qualquer internet, até no nosso celular, smartphone hoje em dia tem internet, é só compartilhar, faz um pacote mais legalzinho e você consegue compartilhar. E você precisa saber o passo a passo de vender para o governo, que não é tão difícil assim. Pode ser um pouco mais complexo, mas não é impossível. Então você precisa desses 3 pilares. Se você tiver esses 3 pilares, você consegue atuar hoje com a consultoria em licitação. E eu tenho certeza que mais para frente a gente vai falar um pouco melhor sobre prospecção de clientes. Eu posso detalhar aqui para vocês. Ô, Antônio, isso daí você anotou, né? Porque a gente tem um projeto até abrindo para você aqui. O Silvio Santos ele voltou para os Estados Unidos, né? Para a gente começar a vender para fora. Então você tem que anotar tudo aqui porque a gente tem que instruir o Silvio lá fora, viu? Claro, claro. A gente já vai contratar o Rafa para prestar essa consultoria para ele, porque a gente precisa. Para quem não assistiu e não sabe do que a gente está falando, tem um card aqui em cima, é só você clicar que você vai saber o que é, qual foi o ConListaCast que a gente fizemos essa parceria, né, com o Ele não sabe ainda, tá? Ele não sabe ainda. Ele não tá sabendo? Não sabe ainda. Não tem importância. Ele vai aceitar. Quando ele verificar os números, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Rafa, você falou 2 coisas interessantes que me chamou a atenção. O primeiro é a questão do servidor público, né? Você falou, o servidor também pode ser consultor e tal. Né? Eu gostaria até que você falasse um pouco dessa questão do servidor. E você falou uma outra coisa, você pode ser vendedor. E talvez uma dúvida que permeia a cabeça de muitas pessoas é o seguinte: eu estou em uma área, eu não sei nada de licitação, não sei nada, nada. Estou nessa área. De repente eu me deparo, vejo lá Rafael Ícaro falando de licitações, falando de vender para o governo, o maior comprador do Brasil. De repente eu vejo um ConListaCast e tal.
eu, sem saber nada, eu posso iniciar como consultor? Segundo, eu sou servidor. E aí eu olho e falo assim, poxa, eu queria ou uma renda extra, ou talvez, não, eu queria alavancar, queria sair, queria trabalhar para mim. Eu posso também ser consultor? A melhor profissão para você iniciar no mundo das licitações é de consultor de licitações. Então você consegue sim. É um baixo investimento, né? Eu trouxe os 3 pilares aqui. Você tem um computador, uma internet, saber esse passo a passo. E qualquer pessoa começou do zero. Você começou do zero, Antônio. Sim. O Bruno começou do zero. Todos nós começamos do zero. Eu comecei com 14 para 15 anos, uma criança, mas comecei do zero. Então, quando eu peguei, por exemplo, o meu primeiro edital, eu sempre falo disso, aí eu olhei lá, certidão negativa de débitos relativos, e aí eram 5 linhas para uma certidão tão simples, que você hoje em dia coloca lá na internet CNPJ de qualquer empresa, coloca o CAPTCHA e consegue emitir aquela certidão. Então é simplesmente você conseguir converter essas informações complexas em algo simples. É isso que eu tento fazer e outros profissionais do mercado tentam fazer para poder falar o seguinte, olha, você que está começando do zero, você consegue. Em menos de 30 dias, em menos de 60, de repente 120, mas você consegue sim aprender essa temática licitação do zero, que é um constante aprendizado. Você não vai saber tudo em 30 dias, mas você já consegue atuar menos de 30 dias. Né? Então, assim, às vezes a gente quer falar assim, eu preciso aprender todo o processo de licitação. Eu preciso aprender, né? Ser especialista, né? O maior especialista do mundo para começar. E não é assim. Com o que você sabe, você já consegue começar. Né? A gente tem que entender isso. E o segundo ponto que você falou do servidor, Antônio, o primeiro ponto que ele tem que se atentar é verificar no seu próprio órgão, sendo municipal, estadual, federal, uma estatal, e até mesmo um sistema esse, mesmo não sendo administração pública, verificar se tem alguma diretriz interna que bloqueie ele de ser um consultor, ou melhor, tirando a palavra consultor, de assessorar empresas. Tá? Se não tiver nenhuma diretriz, nenhum regulamento interno, verifique com o regulamento, com a diretoria interna, se tem algum tipo de regulamento. Esse é o primeiro ponto. Verificar também se tem algum tipo de regulamento municipal ou estadual, tá? Que se estiver realmente bloqueando esse tipo de atuação, você não vai conseguir, não tem jeito. E se for de órgão federal, verificar também se tem algum tipo na corregedoria interna e se tem algum tipo de regulamentação que bloqueie a atuação. Só que um ponto de observação que eu trago aqui é o seguinte, que eu sempre falo, se você é servidor e não tem nada que te bloqueie, atue, show de bola. Só que nunca contra o seu órgão público. Perfeito. Nunca contra o seu órgão público. Por quê? Mesmo que você não faça nada de errado, né, todas as provas ali acabam trazendo que você está influenciando. Aí acaba atingindo o princípio ali da moralidade, da impessoalidade, até mesmo da legalidade, né, da isonomia, da igualdade. Então, nunca contra o seu órgão. Ah, mas eu não trabalho no setor de licitações. Não interessa. Não faça isso, para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de processo futuro. Tá? Mas se não tem nenhum tipo de regulamentação, atue. E eu conheço vários pregoeiros até, né, pessoas do setor de contratos e até mesmo que atuam em outros setores no órgão público que fazem esse tipo de trabalho. Vários alunos meus e pessoas que nem foram alunos, mas que eu sei que atuam. Tá? Então consegue sim atuar, só faça uma boa pesquisa que é um pouco mais peculiar, né? Você não pode sair fazendo as coisas da sua cabeça que você pode ter algum tipo de problema futuro. Perfeito, Rafa. E foi importante você trazer essa questão de eu sou servidor público, ok, não, dentro do meu órgão ali não tem nada que não deixe ali, que me bloqueie para não ser consultor, ok. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo vou assessorar empresas, obviamente eu jamais posso assessorar empresas que vão vender para o município a qual eu sou servidor, ou para o órgão a qual eu sou servidor. Né? É até uma questão de ética, né? Porque independente de você estar ou não estar no setor de compras, o simples fato de você estar dentro do órgão público pode gerar um conflito de interesses ali. Então, até pela ética, pela moral do processo, o ideal é não. Então, veja, para quem está nos assistindo, se você é servidor, ok, verifique no estatuto, não tem nada, ok, estou liberado. Segundo, vou assessorar empresas que não vendam para o órgão a qual eu sou servidor. Tá tudo ok. Maravilha? O Silvio não era servidor, né? Nunca foi, né? Que eu saiba, não. Então tá tudo certo. Não, maravilha. Então vamos seguir. Ô, Rafa, eu tenho uma dúvida aqui.
E eu vejo, acompanhando suas lives, acompanhando ali o pessoal que interage com você, tinham muitas dúvidas, né? E eu vejo que a principal dúvida é, quem está começando, a dificuldade, na verdade, ela é os primeiros clientes, conquistar esses primeiros clientes, né? O que você diria, assim, como estratégia inicial para quem está começando mesmo, qual seria a melhor tática para conseguir angariar mais clientes ou os seus primeiros clientes? Legal, Bruno, show de bola. Isso é uma dor muito grande, né? É. Com certeza. Na verdade, em qualquer negócio, né? É você ter mais clientes ou você conseguir, de repente, o primeiro cliente. Eu tô começando agora e tudo mais. Só que eu falei isso até uma live há pouco tempo, que o problema não é a prospecção de cliente. Esse não é o bloqueio, esse não é a grande dor, né? Tem alguma coisa ainda atrás disso, que é o quê? De repente, é o medo do não. É o medo de chegar e apresentar o seu serviço e ele fala, não, licitação é só corrupção. Licitação, o órgão público nunca vai me pagar, né? Aquelas crenças limitantes que a gente fala. Então, a dor dele não é a prospecção de cliente, porque ele não está tentando. Ele não está oferecendo o serviço dele. Eu falo tanto de diversas opções de prospecção que a gente pode usar em diversos negócios. Só que como a nossa temática é consultoria em licitação, eu falo para esse negócio. Então você tem contato, Bruno, na sua agenda telefônica. Se você pegar o seu telefone, seu WhatsApp, eu fiz isso uma vez ao vivo, peguei meu WhatsApp e falei, olha, eu estou aqui com 1.800 contatos. Se eu separar 1% desses contatos, eles são clientes em potencial. Eu vou separar aleatoriamente? Não. Eu vou separar de forma inteligente. Olha, esse aqui estudou comigo, eu sei que ele abriu uma empresa de engenharia. Tá, mas esse aqui está trabalhando numa loja de roupa. Pô, de repente ele conhece o dono e aí eu consigo ter esse contato, né? Ah, esse aqui é um primo que está com uma loja de material de refrigeração, né? Então, eles não querem ter trabalho. Esse aqui é o problema, né? E em nenhum campo de negócios, você vai conseguir estalar o dedo Sim. e vai resolver a situação. Então, o problema, a dor grande, que eu venho percebendo isso, e até pouco tempo mesmo, não é na prospecção. É antes disso. É algo que ele coloca para ele o seguinte, cara, eu vou lá, vou oferecer, e esse cliente, de repente, não vai dar certo. Ah, não vou entrar em contato com o padrinho de não sei quem, porque não vai dar certo, ele não vai aceitar, não. Então a gente acaba julgando antes de oferecer o nosso serviço. Você já foi no mercadinho da sua cidade oferecer o serviço? O órgão público, a prefeitura, precisa comprar merenda, precisa comprar almoço. Você já foi lá oferecer para o mercadinho esse tipo de serviço, de assessoria? Ah, não, é um mercadinho muito pequeno. Ué, mas tem preferência nas licitações, provavelmente é uma microempresa, tá bom, tá faturando um pouco mais, uma empresa de pequeno porte. Então está começando agora, né, um microempreendedor individual, faturamento até 81. Então, assim, tem empresas, são mais de 43 milhões de CNPJs, fonte do site Consulta CNPJ. Né? Então, são mais de 43 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Não é possível que você não tenha cliente na sua agenda telefônica, Antônio. Se você procurar, você tem. Tá? E você só precisa demonstrar o quê? Autoridade e segurança na temática. Se você não fizer isso, aí você não vai conseguir nada. Só que como é que você faz isso? É praticando, cara. Se você não praticar e receber 10 nãos para receber um sim, não vai dar certo, né? Então, assim, tem várias outras maneiras de prospecção, né, que eu posso falar aqui. Não, ótimo, legal. Porque assim, o que você falou também tem muito a ver, porque nada mais é que vender, né? Todo mundo aqui se vende, todo mundo precisa vender. Então, o termo vender foi muito, eu vejo pelo menos, ele é muito marginalizado, porque aquele cara, ele é visto como aquele cara chato que vai querer te empurrar coisa, enfim. Mas se você for analisar os maiores caras aí que tiveram ascensão, né, Antônio, são os caras que venderam. Então, assim, e a venda, ela é uma arte. Por quê? Você precisa se preparar, você precisa ter um bom argumento, você precisa, por exemplo, até uma dica para quem vai começar. A gente tem alguns produtos aí, soluções para que você se prepare, analise o mercado, analise onde está tendo maior volume de editais, o que os seus concorrentes estão fazendo, né? E aí você vai preparado para abordar o mercadinho da esquina, para falar com ele, ó, você está perdendo X oportunidades. Sabe quanto esse mercado está movimentando? Aí sim, você transmite a autoridade que o Rafael falou e passa aquela segurança, não é não, Antônio? Com certeza, com certeza. Quando você está preparado,
você tem muito mais chances de conseguir fechar um negócio. E é tudo, como a gente já falou, né? Tudo uma questão de vender. E aí entra um ponto, né, Rafa, que eu acho que talvez seja uma das dores, que é aquela pessoa que fala assim, eu quero ser consultor, mas eu não quero vender. Eu não quero... Não tem jeito, né? Não, eu queria uma forma de eu ser consultor e não vender. Né? Eu queria vender para o governo, mas eu não queria me vender. Eu queria já chegar, pegar ali as empresas e já começar a vender. Não tem uma forma de você fazer isso. Primeiro, o seu cliente em potencial ele tem que comprar você. Primeiro ele vai comprar você, depois ele compra os seus serviços. E à medida que você vai tendo resultado e vai sendo conhecido, aí sim as coisas tendem a melhorar. Até chegar um ponto em que não é mais você que ligará para as empresas. Serão empresas que ligarão para você para poder conseguir os seus serviços. Que foi o caso do Rafa. Deu um trabalho danado pra gente conseguir trazer. Nossa, ele veio de jatinho. Ele veio de jatinho aqui. Não, agenda, não. Agenda também. O duro, vocês estão achando que é brincadeira. O duro que a gente liga pra ele, ele fala assim, não, mas peraí, eu tô entrando numa reunião, mas pode deixar, que depois eu te ligo, tá? Ou eu estou numa licitação aqui milionária, não posso te dar atenção. Eu já ouvi isso umas 4 vezes. Na verdade, isso daí é a mensagem automática que ele deixa no WhatsApp, entendeu? Aí você manda assim, aí faz, estou em uma licitação milionária. E ele tá lá fazendo os seus milhões. Brincadeira à parte, mas é bem isso, né, Rafa? E também tem um detalhe, né, Rafa? Eu sei que é uma coisa que você sempre fala, né? E que ajuda também, ou acredito que possa ajudar os consultores, a questão de fazer contatos. Né? Eu gostaria até que você falasse um pouco disso, porque tudo na vida é questão de contatos. Né? Nós estamos aqui por contatos. Exatamente. Né? O Bruno fez contato comigo, fez contato com... Eu ia falar contrato, eu ainda não contrato superei, é só o Silvio. Não Contrato superei tá a tendo questão do pesadelos Silvio. com ele, Eu ainda cara. não superei a questão do Mas, Silvio. ó, eu prometo pra você que eu vou trazer ele. Não, traz. Pra selar a paz. Será que vai ter paz? Ah, vai ter paz. Tem que ter. Uma hora tem que virar essa chave aí, Antônio. É uma crença limitante que eu estou É uma tendo, crença né? limitante. Porque, na verdade, tá sendo bom. Ó, Rafael veio do Rio de Janeiro pra ver a gente. Verdade. Já ganhei livro. Já ganhou livro. Camisa. Então e é bom. entre outros. Já que você já tá repensando. Tô fazendo muito network. Network Que é o também, que é o principal É o também. principal. Às Tô vezes fazendo vale network. mais que dinheiro, viu, Também Antônio? acho. Isso vale mais que Pô. dinheiro. Quando E o Silvio vir, eu quero abraçar o Silvio. Aê! Grava aí, pessoal. Eu vou abraçar o Silvio. Mas vamos lá, Rafa. Essa questão de fazer contatos, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa, tá, mas eu vou receber muitos nãos. Mas esse não que você recebe é um contato a mais. E mais também, você vai se preparar, né? Às vezes as pessoas estão assistindo aqui, não sei se alguém porventura que esteja assistindo já me conhece há mais tempo, lembra as primeiras lives que eu fazia e depois compara com as lives de agora. Óbvio que houve uma evolução, ou pelo menos espero que houve uma evolução. Pelo menos na iluminação melhorou, porque quando eu comecei eu não tinha o anel de LED, aquelas coisas de ring blogueiro, light. né? Não tinha, né? Eu tive que consultar as digital influencers da cidade e pedir umas dicas. Eu pensei né? que você ia falar, eu tive que consultar os universitários. Eu falei, não, ele não superou ainda, cara. Não superou. Eu tive que consultar as universitárias que são digital influencers para elas poder me dar dica. Pelo menos a iluminação melhorou, o telefone melhorou. Mas vamos lá, Rafa. Essa questão do network, você enxerga como importante? E qual dica você daria? Por exemplo, o Antônio tá aqui, igual a expressão que a gente usa no interior, barrigão verde, assim, aquele meninão meio barrigão verde. Tô começando agora, tô chegando agora, tô olhando aqui, olho e falo, rapaz do céu, menininho, que barbinha bem feitinha, cabelinho, o outro ali já de terninho, como que eu vou chegar nesse povo? Rapaz, e agora? Qual dica que você daria aí, Rafa? Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente iniciar nessa dica do network, a gente precisa entender o seguinte. O que o empresário, ele visa? 3 coisas, tá? Faturar, lucrar através desse faturamento e através do faturamento da lucratividade ele quer crescer. Essa é a visão do empresário, amigo. Ele precisa disso para manter a empresa e para crescer a empresa dele. Né? Então isso precisa gerar valor. A gente vai gerar valor, como o Bruno falou, levar oportunidade, fazer uma análise de mercado. Então isso a gente gera valor para esse empresário. Muita gente tem medo de abordar o empresário porque não tem segurança, não tem a segurança, não tem a autoridade. Mas eu vou contar um segredo
que, ó, a maioria sabe, mas ninguém percebe. A pessoa que está do outro lado não sabe que você está nervosa. A pessoa que está do outro lado não sabe que, de repente, você não sabe tudo. Você não está mentindo, você está omitindo. Se ele te perguntar qual é a sua experiência, você vai falar a verdade. Entende? Se ele te perguntar, você está nervoso? Não, ele não vai te perguntar se você está nervoso, cara. Ele vai te perguntar o seguinte, o que você vai gerar para a minha empresa? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar te contratando? O que eu vou Quero ganhar? números. Então é gerar valor para o empresário. E uma ótima ferramenta para a gente abordar isso foi o que o Antônio falou, da questão dos contatos. É você utilizar o networking. Um network vale muito mais do que 10, 20 clientes, cara. Com toda certeza. Porque através desse contato, dessa parceria, desse network, que é uma construção de relacionamento. Isso é network. Né? Acabou aquele network do passado, que não, olha só, o contato aqui com o Antônio é só profissional e tudo mais. Acabou aqui, já era. Negativo. Você faz negócios, às vezes, numa resenha. E, através dessa resenha, você começa a criar laços, construção de relacionamentos. E, através disso, é confiança. E isso vale muito mais no mundo dos negócios. As pessoas não veem isso. Elas querem vender. E aí o empresário fala, cara, não quero comprar. Eu quero ser ajudado. Então, como é que você faz isso? Como é que você faz para prospectar, para fechar uma parceria? Você tem que ajudar o empresário. Você tem que buscar esse network. E a dica que eu dou é para você participar de eventos que não sejam de licitação. Totalmente contra-intuitivo, né? Pô, mas calma aí, eu tô no mundo das licitações, eu preciso me aperfeiçoar, mas você não está buscando aperfeiçoamento, você está buscando cliente. Você não quer buscar cliente? Então, se você participar de eventos de licitação, pode até ser que você encontre uma empresa ou outra que esteja lá fazendo um curso, fazendo um treinamento. Agora, você quer fechar cliente? Você tem que ir no evento que não seja de licitação. Porque a tendência de ter consultores ou analistas de licitação é muito menor. Eu vou num evento de limpeza e conservação. E tem evento, facilities, né, que eles chamam, manutenção predial, limpeza e conservação, terceirização de mão de obra. Tem vários eventos. Está saindo já da pandemia e está voltando os eventos presenciais. Então, é participar de um evento desse. Mas eu vou chegar, vou abordar um empresário, o que eu vou falar? Isso é trabalho de casa. É fazer o quê? A análise de mercado, é verificar as oportunidades que já aconteceram, verificar as oportunidades que tem para acontecer, é você verificar se teve alguma licitação deserta, fracassada naquela cidade, naquele estado, e você prospectar com o intuito não de vender, de ajudar aquele empresário, porque ele precisa de ajuda. E aí, num evento de network, qual é o objetivo? Não sei se vocês já foram em vários eventos ou em algum evento de network presencial, você vai com um monte de cartão antes da pandemia, aí troca cartão. Aí você apresenta o cartão pro Bruno, apresenta o cartão pro Antônio, e aí eles me dão um cartão. Aí você pega um monte de bolo de cartão, coloca no bolso e vai embora. Levei 50, não voltei com nenhum cartão. E você não criou nenhuma relação, né? Que é o mais importante. A gente tá aqui, igual o Antônio falou, pela relação. E ninguém mais consegue, hoje, no século XXI, ninguém mais consegue vender olhando pro cliente e visando um cifrão na testa. Isso não existe mais. Não existe. Você tem que criar até em shopping antigamente, ou em loja de sapato, o pessoal te pegava pela mão, assim, ó. Te puxava, ó, e disputava você ali. Hoje não, deixa você entrar, conheça, pergunta o que você gosta, o seu gosto, cria a relação. Aí depois você vende. A venda é no final. E um bom vendedor, até acompanhando aqui algumas mentes aí do mercado, o bom vendedor é aquele que sabe fazer as melhores perguntas. Então, assim, na verdade, não é aquela história de você ser o mais extrovertido, o mais alegre. Não. Faça as perguntas certas. Obrigado, Antônio. E aí você vai ter sucesso, né? Igual o Rafa falou. Quanto vai faturar? Né? E o quanto ele vai expandir, enfim, e você mostrar isso para ele já é um bom caminho, né? Até pra gente fechar esse tema aqui, eu tenho uma dúvida aqui, Rafa, porque beleza, a gente passou dessa fase aí, conseguimos um cliente, ele vende, fala um produto aí que é mais comum, Antônio. Papel. Ele vende papel, beleza. Eu ia falar caneta, mas ia ser muita sacanagem, porque todas as vezes que ele faz live, ele usava o exemplo da caneta, então ele vende papel. Beleza, ele vendeu papel, mas só que o segundo cliente dele também vende papel. O que você indicaria para essa pessoa que está começando e ele pegou 2 clientes do mesmo segmento? Então, ótima pergunta. E nunca tem sinuca de bico, sempre tem resposta. Na verdade, antes dele pegar esse segundo cliente, ele precisa vincular o primeiro. Para onde o primeiro quer vender?
Você quer vender para a esfera federal, estadual, municipal, as estatais e sistema S? Quer vender para todo mundo? Quero. Mas você quer vender para todo mundo dentro do seu município, dentro do seu estado, na sua região ou de forma nacional? Se ele quiser vender para tudo isso nacionalmente, ele não pode conseguir um segundo cliente de papel. É muito difícil você administrar. Mas de repente essa licitação aqui um vai e o outro não vai. Não é impossível, mas é inviável essa administração. Entende? Eu vejo que é muito inviável essa administração. Você igual a questão do casamento, né, Rafa? Imagina, você assim, é bem uma questão de fidelidade de cliente. Ética, sim, porque imagina, eu tô aqui, eu sou consultor, o Rafa vende papel, eu represento o Rafa, ele vende pro Brasil inteiro. De repente chega o Bruno e fala assim, eu queria participar de tal licitação assim, assim, assado. E aí eu olho pro Bruno e falo, não, mas eu represento o Rafa, mas... então vai, né, Bruninho, vamos? Aí eu vou lá, participo junto com o Bruno, de repente coloca o Rafa os dois olha, ainda no mesmo edital. Pode acontecer de colocar as duas empresas, né? Que aí já é demais. É a mesma coisa do cara vai viajar com a família, combina com a amante pra ir junto e se hospeda no mesmo hotel. Aí de repente ele olha lá e fala, poxa, mas... Ou não chamou o Rafa, foi lá, participou com o Bruno, de repente o cliente olha lá e fala, mas teve essa licitação aqui, o cara comeu essa bola, não me chamou e tudo mais. E ótima essa dica que você deu da questão da abrangência que ele quer atuar, porque veja, uma coisa é você ser consultor de uma empresa que quer participar de todas, e ela chega para você e fala, não me interessa, todas as licitações que estiverem com o meu objeto, eu quero participar. Isso é uma situação. Outra situação é, o Rafael Ícaro chega aqui e fala assim, Antônio, beleza, você vai ser meu consultor, eu vendo papel, mas eu quero vender só para o estado do Rio de Janeiro. Aí é uma situação. E aí, de repente, o Bruno está aqui em São Paulo e vai ter uma licitação em São Paulo e o Bruno fala, Rafa, você não quer me representar? E aí o Rafa também ser claro na hora de apresentar, né? Eu vou até aqui, né? Eu posso representar você, porém, toda e qualquer licitação no estado do Rio de Janeiro eu não posso representar você porque eu já tenho parceria eu tenho um contrato com fulano. Fora daqui do Rio de Janeiro, eu posso representar você. Muito legal essa visão. Exato. É você vincular. Sim. Nacionalmente, não pode ter um segundo cliente. Não, eu vendo só para a região sudeste. Show de bola. Eu vou vincular isso num contrato. E aí, o outro cliente pode vender para as outras regiões. Não tem problema nenhum. Mas você chegar e vender, escolher qual que vai te pagar mais ou qual que tem o menor preço, fere totalmente a ética e a integridade. E a gente tenta desmistificar tanto isso das licitações, né? Então não adianta a gente levar isso também para a nossa empresa, para o nosso negócio. E é também uma questão de o que você faz retorna para você, independente do que você fez, né? Então veja, se você está fazendo isso mais cedo ou mais tarde, a sua casa vai cair. E quando cair, você vai ser taxado no mercado como aquele fornecedor, aquele consultor ou analista que é desleal. E aí as empresas, quando você chegar, as portas já estarão fechadas. Porque lembra do network que a gente falou? Não pense que as empresas não têm network interno. Elas têm. Hoje em dia mudou muito isso, né, Bruno? Muito. Porque de primeiro o que acontecia? Tinha o Bruno tem uma empresa, o Antônio tem outra, a gente é como se fossem inimigos. Hoje não. Hoje eu tenho a minha empresa, o Bruno tem a dele. Se marcar, a gente sai junto. Se marcar, a gente é até amigos. Nós somos concorrentes no negócio, porém, alguns aspectos a gente até troca experiência. Às vezes pode acontecer do Bruno chegar para mim e falar assim, Antônio, e fulano de tal? Vem aqui na minha empresa tal, e eu já olhar e falar assim, não vai não, que é furada. Ou se não, ele vir e falar, e fulano de tal? E eu olhar para ele e falar assim, não, Bruno, pode apostar, vai que o cara é gente boa, é ponta firme, pode confiar que ele é bom. É como o dilema de vida, né? Quem começa mal, termina mal, não tem jeito. Perfeito. Rafa, agora voltando aqui ao tema inicial, né? Porque eu vejo também, acompanho você e, cara, uma das grandes perguntas que eu vi ali, principalmente nas lives, é justamente a própria leitura do edital. Porque hoje, bom, tem centenas, né, cara, de modelos de editais, cada um faz do seu jeito, enfim. Como que um consultor ele deve se apropriar desse tema para poder prestar assessoria aos seus clientes? Pode
discorrer pra gente? Eu até diria mais, Rafa, só pra incluir, pra ficar um pouquinho mais difícil. Mais difícil, não, tem que Vai ficar complicar. mais difícil. Faça a vida Não, dele hoje, né? tá muito tranquilo, muito né? tranquilo. Ele tá sereno, né? Tá sereno. Quase não tá rindo, não tá ficando nervoso, não tá transpirando. Tá certo que o ar-condicionado tá no 18, mas Eu já vim de calor. blazer. Ele veio de... Já veio pra esconder. Tá certo. Tá explicado. Me fala uma coisa, Rafa. Além de tudo que o Bruno falou, né? Os principais aspectos e tudo mais. Eu sou obrigado a ler o edital inteiro, sim ou não? Eu tenho que ler ou não? Essa é boa pergunta, hein, então. Não, sim, porque às vezes, imagina a situação. Eu estou iniciando agora. Iniciei no mercado, tá lá o edital. Ok. E aí eu vejo um edital, tem 50 páginas. E aí, de repente, eu escolhi, né? Eu contratei a ferramenta com licitações, ela me trouxe ali quais são as licitações disponíveis dentro daquele ramo de atividade que eu quero explorar, e ela me trouxe 50 oportunidades. E aí eu olho e falo assim, cara, 50 vezes 50. Quantas páginas eu tenho que ler? Agora eu vou ter que... E como que eu vou saber qual é a melhor licitação se eu não ler elas? E eu tenho... Tem atalhos? Não tem? Eu tenho que ler tudo? Não? E agora, já que é pra complicar, né, Antônio? Vamos Mais complicar um ainda. pouco mais. Cara, e quais são as maiores pegadinhas que o consultor ele encontra ao ler o edital? Porque tem, né? Tem. Quanto a prazo, quanto a entrega também. O que ele tem que se atentar? Beleza, vamos lá. Vamos ver, hein, Tem Antônio? Vamos 3 ver. fases. Rapaz, ninguém sabe que eu tô levando. Lembra da segurança? Ninguém tá sabendo. coisa. Ninguém tá sabendo. Ele tá quase um coach hoje, né? Não, sim. Eu ia falar que ninguém tá sabendo que eu estou tossindo, mas eu já tossi umas 2 vezes, então todo mundo já tá sabendo. Ó, tem 3 fases de leitura de edital. A primeira delas é o que o Com Licitação traz pra gente, que vai pegar aquela leitura inicial pela palavra-chave e vai verificar se aquela pode ser uma oportunidade pra gente. Então, a segunda leitura é a gente, antes de passar para o cliente, fazer aquele filtro nos pontos importantes. Verificar o objeto, verificar as especificações, verificar o local de entrega, o prazo de entrega. É como se fazer um checklist daquele edital para passar para o cliente, para saber se ele realmente tem a capacidade de participar. O valor pode ser bom, mas as especificações às vezes são mais complexas, prazos de entrega, aquela coisa toda e não conseguir, né? E o terceiro passo é sim fazer uma leitura íntegra do edital. Não tem jeito. Claro que a gente não vai ler da primeira palavra até a última, né? Então a gente vai pegar os pontos importantes do edital de licitação. Quais são os pontos mais importantes? É você ler o preâmbulo, onde vem a legislação daquele edital de licitação. É você verificar as especificações técnicas, né? E quando eu falo especificações técnicas, detalhes técnicos e tudo mais, não é só um serviço, né? Por exemplo, essa caneca aqui, ela tem seus detalhes técnicos, né? Ela é uma caneca que tem uma altura, um diâmetro, branca, preta, com licitação, com a marca e tudo mais. Então tem a sua especificação técnica. Então a gente precisa entender essa especificação junto com o valor estimado que o edital está disposto a pagar, se ele tiver disposto o edital ou o valor estimado, para poder passar para o cliente, para ele poder verificar se realmente vale a pena. Quem é que vai dizer se vale a pena participar ou não? É o cliente. O cliente que vai dizer, não, ó, esse prazo de entrega aqui eu não consigo atender. Nessa especificação eu não consigo atender. Agora, se ele falar assim, não, eu consigo, aí você vai fazer uma leitura muito mais a miúce, muito mais criteriosa naquele edital de licitação. Tá? Aí sim a gente consegue entender aquele edital para poder participar. Porque se você não dominar o edital, quem é que vai te dominar? O edital vai te dominar. Os concorrentes vão te dominar, o pregoeiro vai te dominar na licitação. E através disso você tem que ter um checklist para você estar preparado para aquela licitação que você deseja participar. Espero que tenha saído bem. Ô, Antônio, como você avalia? Você fecharia contrato com ele? Com o Rafa, sim. Ou com o Rafa? Agora, ele passou muita segurança, né? Na verdade, ele já chegou passando segurança, né? É. Ele já chegou todo empoderado, sentou ali, fala serena, não tem assim um desnível. Não tem mesmo. Mantém ali tudo nos trinques. Ô, Rafa, me fala uma coisa. Então, basicamente, eu vou buscar as principais informações, separar isso e apresentar isso para o meu cliente. Aquelas oportunidades que o meu cliente achar que são viáveis, a partir daí eu vou esmiuçar o edital e ler o edital na íntegra para poder participar. Então, basicamente é isso. Então, sim, dá para eu analisar ali 50 editais rapidamente, né? Só buscando esses pontos preliminares e apresentando para o meu cliente. Rafa, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte,
Né? E isso, voltando não só para o consultor que vai dar a assessoria, mas também para quem é empresário, que já atua na área, que é o seguinte: vamos participar, primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que a gente faz para entregar. Isso Rapaz, funciona, não funciona? A questão de frete. Não, esquece a transportadora. Não. Vamos participar. Depois que a gente ganhar, a gente liga na transportadora, ver se ela consegue entregar. Isso não existe, cara. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Eu já vi. Aluno já chegou para mim e falou assim: Rafael, eu sei que você trabalhou muito tempo nesse mercado de ar-condicionado. Me passa alguns fornecedores aí nesse mercado. Tô precisando comprar uns equipamentos. Eu falei: tá, mas pô, vou te passar aqui alguns contatos e tal de grandes empresas. Só que é o seguinte, você já participou? Ah, não, já ganhei a dispensa eletrônica. A cotação eletrônica na época, né? Aí eu falei assim: mas você já ganhou e não cotou antes? Não, eu ganhei primeiro para depois cotar. Gente, isso é um absurdo. Você tem que cotar o material antes, e se possível em mais de um fornecedor. Cotar assim transportadora. O fornecedor ele vai passar as medidas. Ah, é um equipamento, é uma caixa de caneca, é um notebook. Então ele vai te passar todas as medidas para que você possa enviar a transportadora com peso e tudo mais e passar o translado. Vai do Rio de Janeiro para São Paulo, vai do Rio de Janeiro para Manaus. Eu já vendi muito, cara, para todo o Brasil. Eu fazia todo o processo. Desde a captação do edital até empacotar, até pedir atestado de capacidade técnica. Então eu sei como é que é isso, é botar a mão na massa. Então é você cotar antes. Se você não faz o orçamento antes, como é que você vai conseguir fornecer um material? Ah, eu vou na sorte. Tá pagando R$3.000 nessa caneca, show de bola. Pô, top demais. Mas você sabe qual é o tipo de caneca? Se ela tem algum bordado em ouro? De repente tem, artigo de luxo. Pois Ué. Agora não pode mais. Agora não pode mais, mas na época de repente podia. Você entende? Então você não tem como adivinhar esse tipo de preço. Você tem que fazer o orçamento antes para depois você participar de um pregão, de uma cotação, que seja. Não existe isso, é loucura total. Sim, e Rafa, pra gente fechar então, eu não poderia deixar de perguntar pra você isso, né? Tem muita gente que tem dúvida e já acompanhando esse mercado há um certo tempo. Uma das grandes dúvidas é: como que eu faço o meu preço para o cliente? Como que eu precifico? Porque tem preços de 10 a infinito. Né? Como que eu faço? Como que eu monto o meu preço para ele? Sabe o que eu falo para meus alunos na aula de precificação? No primeiro slide, não tem receita de bolo. Para com esse negócio de padronização de preço, cara. Teu serviço é um serviço, é consultoria. Você precisa entender o que o cliente precisa. Não vem com esse negócio de cobrar R$2.000, R$3.000, R$500. Entende a dor dele fazendo as perguntas certas. Você não falou das perguntas certas? Exatamente. É você entendendo as variáveis. O que ele precisa? Ah, eu quero participar de uma licitação. Pode ser uma licitação de 100 mil, mas pode ser uma licitação de 100 milhões. Eu vou cobrar o mesmo valor? Claro que não. A responsabilidade é muito maior. Eu tenho que ter responsabilidade no de 100 e no de 100 milhões. Mas a responsabilidade é muito maior no de 100 milhões. Então é entender as variáveis. Qual é o tipo de modo de disputa que você vai participar, se for uma licitação pontual, quantos itens, se o edital está escaneado. Pode edital escaneado? Não pode, mas tem órgão público que ainda publica edital escaneado. Entendeu? Então você entende. Você imagina pegar um edital escaneado de 150 páginas de terceirização de mão de obra, planilha de custo e formação de preços, declarações, documentação, para você analisar um edital desse. E ainda um PDF bloqueado, você não consegue ir lá e fazer ele pesquisável. Não dá, entendeu? Então é entender essas variáveis. Né? Comissão média de mercado, já dando um spoiler, é de 1 a 5%. Aí, ó. 1 a 5% comissão média, tá? E valor mensal vai depender muito. Você pode cobrar 500, 1.000, não cobrar nada e cobrar só comissão. Tudo depende de algumas variáveis. Show de bola. Depende do mercado também, né, Rafa? Porque imagina o seguinte, talvez cobrar 5% de uma licitação de R$100 mil seja um valor ok. Só que cobrar 5% de uma licitação de 30 milhões de reais... Exato. Aí, meu Deus, eu tô louco pra encontrar uma empresa querendo um consultor assim. E aí o Silvio, infelizmente, vai ficar sem mim, porque eu vou correndo. Ô, Rafa, todo final aqui de episódio a gente traz uma surpresa, tá? E pra você, a surpresa, ela é, cara, muito, muito especial. Eu sei que você é fã, já sei que você é fã. E ele veio, quando eu falei pra ele, liguei pra ele, falei, cara, ele é seu fã, ele quer você aqui, ele veio voando pra cá, igual você, tá?
E eu trouxe ele. Só que o dele foi até mais fácil de conseguir a agenda, né? Do Rafa foi mais difícil. O Rafa é muito mais difícil. O Rafa é mais difícil. Eu liguei pra ele ontem, se tem ideia, ele veio hoje aqui. Não, mas é porque... Rafa é complicado. É complicado, viu? Então a gente tem esse quadro aqui que eu gostaria de convidar ele agora aqui pra participar com a gente. Seja bem-vindo, Fábio Porchat! Que isso! Tô feliz de estar aqui! Maravilhoso! Bruno, Antônio, Rafael, toca aqui! Isso. Esse aqui é ótimo! Aí, ó! Que pregão é esse, Porchat? Ih, rapaz! E aí, ó? Vai participar aqui do meu programa maravilhoso! Olha aí! Cadê a Judite? Judite! Cadê a Judite? Onde você vai se enfiar, Judite? Que é isso? Vamos começar isso aqui, essa bagaça? Bora, Fábio! Vamos lá. Eu, aqui, ó, meu programa, você tem que contar história engraçada aqui no meu programa. É comigo mesmo. Eu trago as pessoas perfeitas pra contar histórias e contos e tudo de bom. Ih, rapaz, ótimo. Rafael Ícaro, que história no pregão maravilhosa que você tem aí, uma coisa impressionante. Que história que você tem, Rafael Ícaro? Me conta uma história aí boa. Uma história boa aí. Que pregão é esse? Se ele conseguir contar, né? E ótimo. Você vê que eu já entro elétrico aqui. Uma das histórias que eu tenho, assim, que ficou marcante na minha vida foi na empresa de engenharia, né, de manutenção de ar-condicionado, um pregão de uma estatal que a gente participou, na época de mais de 10 bilhões de reais, a gente conseguiu ganhar por 1 centavo de diferença, né? Então era aquele modo randômico ainda, o modo sorte, né? Então, assim, a gente ganhou aquele contrato, meio que salvou a empresa por 5 anos, né? Porque era um contrato de 5 anos. Era um valor mensal ali na faixa de quase 200 mil reais. Então, salvou bem a empresa. Então, foi uma das melhores histórias, assim, rentáveis na minha vida nesse mundo de licitação. Foi aí que ele comprou o jatinho, Antônio. Ih, rapaz, Agora a gente descobriu. Agora a gente Senão o descobriu. Ministério Público vai vir em cima de mim. Ih, rapaz. Esse rapaz aí, ele é ótimo. Ele é bolado aí. Eu não sou nada aqui, que é isso? Eu que é. Maravilhoso, olha aí. Que é isso, gente. História maravilhosa, mas eu tô Judite, olha aqui pra mim, Judite, que é isso? Eu tô todo acabado aqui de azul, Judite. E eu não sei onde que esse negócio de consultor de licitação. Judite, me ajuda onde você tá, Judite. Você foi parar que você não me explicou o que é consultor de licitação, Judite. Que é isso? Ih, rapaz, ótimo. Cansei aqui, que eu entro aqui elétrico. A Judite é assistente dele, cara, e ela falhou hoje. Rapaz, esse negócio de consultor me deixa que eu fico procurando na coisa que eu não sei, que é isso. Ótimo, ótimo. Fábio, obrigado pela disponibilidade. Obrigado a você, que é isso, rapaz. Ótimo. Obrigado. Gostou da surpresa? Rapaz, acho que eu vou pegar o mesmo avião que você, que a gente é do Rio. A gente é da cidade maravilhosa, a gente vai voltar junto de avião. Cara pegando avião. Ele vai te dar Vai carona, sentar do Fábio. meu lado na minha. Vai sentar do meu lado, vai ter que me aguentar do lado. Lá do avião. Ih, rapaz, não vai dormir. Aqui ninguém dorme do lado do Porchat. Ih, rapaz, que ótimo aí, ó. Maravilha. E o Fábio também tá encantado, porque a gente tá fazendo uma série lá no Conversação, que é o Descontraindo a Licitação. Isso aí tá me dando uma dor de cabeça. Concorrentes do Porta aí, rapaz. Que é inspirado no Porta dos Fundos, então Cara, é um grande que legal. sucesso aí que Maravilhoso. o pessoal tá fazendo. Inclusive o Fábio Porchat ele vai aparecer, acho que talvez aí nos próximos episódios aí, Uma falando sobre um participaçãozinha lá. tema Vai ficar bem mais famoso. polêmico. Bem polêmico aí. Vamos ver Esse como é vai o ficar porta isso das aí. frentes. Vai... Ih, rapaz. Que isso. Polêmica no ar. Não fala isso que ao invés dele vem a Judite. Não fala é isso. verdade, Não fala é isso. verdade. Judite, Aí é ruim. dor de cabeça, Judite. Esquece a Judite, que é isso. Mas ele vai de azul nesse quadro? Pô, tá todo ensopado de azul. Que é isso, gente. Mas tá ótimo. Ó, Fábio, coisa, ó. obrigado, olha lá. Que Que homem, isso, hein, que galã? homem, que homem. Ó, parece ator do Portas do Fundos. Parece ator do Porta. Maravilhoso aí, ó. Fábio, obrigado pela participação. Obrigado você, por querido. ter atendido, diferente do Rafa aqui na hora. Tá? Isso. Muito obrigado. Olha. E Rafa, vamos para as considerações. Fique com a gente até o Fica final. aqui. Vamos para as considerações finais aí para quem tá nos assistindo. Um resumo, uma conclusão, por gentileza. Cara, esse mercado de consultoria em licitação atualmente parece que é bem conhecido pra gente que atua nas licitações, mas ainda é pouco conhecido. Então, o meu objetivo nas redes sociais e aqui também com licitação é disseminar isso, é mostrar que pessoas que não sabem nada de licitação, elas podem atuar. A gente não tem que bloquear o mercado, a gente tem que ampliar o mercado, ampliar os horizontes e fechar parcerias, network, porque através disso a gente vai crescendo.
né? Hoje, a gente está gravando aqui no dia do professor e recebi um depoimento de uma aluna e fiquei muito feliz. Porque o meu objetivo não é estar na rede social vendendo curso. Meu objetivo é estar ali transmitindo conhecimento. Esse é o objetivo de um professor. Não é o cara só que está na sala de aula, porque tem gente na sala de aula que não transmite o seu conhecimento, fica bloqueando. E não é isso. Você tem que transmitir o seu conhecimento, fechar parcerias, então buscar esse tipo de disseminação. Então esse que eu trago aí de consciência para quem atua nesse mundo das licitações. E se quem está nos assistindo é licitante e deseja ser um consultor, cara, vai fundo. Através do que a gente trocou ideia aqui hoje, você também consegue. Consegue sim, cliente. Beleza? E começar já compartilhando esse episódio para mais pessoas, né, Antônio? Exatamente, até para difundir, né, o conhecimento. Olha quantas dicas maravilhosas que o Rafa trouxe. Poxa, ele chegou aqui, deu de mão beijada uma série de dicas para você iniciar. Então, compartilhe esse conteúdo. Clique no joinha e também siga a gente nas redes sociais. Fábio, encerra pra gente então? Rapaz, tivemos um episódio maravilhoso com essa pessoa maravilhosa, que é a Porta dos Fundos, vai ter interesse nele aí. Rafael Ícaro, ótima pessoa, um ótimo convidado, ilustríssimo. E é isso aí, ficamos por aqui, esperamos vocês aí no próximo episódio para nos acompanhar aqui. Tá ótimo, maravilha? Valeu, Judite, cadê você, Judite? Muito bom. Cara, muito bom, muito bom. Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.